quais as orientações para o uso da IA em relação à segurança da informação. Até eu sei que o Anderson da Quicksoft está aqui presente também, não sei se ele ainda está, mas o Anderson estava presente no início da live, e uma das questões que a gente tratou lá na Quicksoft foi essa gestão da inteligência artificial, né? Muitos clientes começaram a demandar a gente sobre a gestão da inteligência artificial dentro das empresas. Então, a demanda era mais ou menos assim: Paulo, o pessoal está começando a usar chat GPT, o pessoal está começando a usar um monte de IA diferente aí e está começando a colocar, usar IA não é o grande problema, mas está começando a colocar dados da empresa dentro das IAs. E aí começa o problema. Alimentar as inteligências artificiais com uma planilha do Excel, com um documento mesmo, um formulário, um documento. Pausa para uma água. Alimentar a inteligência artificial com base de dados. A inteligência minera esses dados aí para mim, analisa esses dados, tira uma conclusão. Então aí começa o problema. A IA, a gente sabe que é uma boa ferramenta, não adianta dizer que não vai usar inteligência artificial nas empresas, né? Vai usar inteligência artificial, é uma boa ferramenta, mas ela deve ser controlada. Então, a gente começou a desenvolver normas de uso da inteligência artificial dentro das empresas. A gente já tem aí os nossos modelos de norma, procedimentos, nem tanto, mas é norma de uso das IAs dentro da empresa. Dá uma olhada aí na sua empresa, como é que está a utilização da inteligência artificial, se o pessoal está usando, está pedindo autorização, não está colocando dados da empresa ou não está na inteligência artificial. Isso é importante. O uso da IA deve usar, é uma ferramenta, não tem problema, mas o uso da IA deve começar a ser regulado dentro das empresas. Regulado de que maneira? Através de normas de utilização da IA. Tem algumas questões aqui em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque as IAs, até o momento em que a gente fez o estudo, elas não deixam claro o que elas farão com os dados que vocês fornecem. Imagina, eu forneci uma base de um monte de dados aí da empresa. Pessoal, se for dado de pessoa física, é mais crítico ainda, né? Não forneçam dados de pessoa física, nome, CPF, RG, telefone, muito menos dados de menores e muito menos dados sensíveis da LGPD, dados médicos e tal, né? Não forneçam isso para a IA sem a devida análise de segurança, de privacidade e proteção de dados e sem a devida autorização. Então, essa diretriz deveria estar na empresa de vocês já valendo. Ó, pessoal, treinar e conscientizar aí todos os colaboradores. A gente tem videozinho no canal do YouTube sobre isso, tá? Tá aberto lá, vocês podem pegar o vídeo, usar, passar para os colaboradores, que são os cuidados sobre a utilização das IAs dentro das empresas. Mas, principalmente, o que é o crítico da LGPD, né? Dados sensíveis, dados de menores e também dados pessoais em geral. Não forneçam esses tipos de dados para a IA, eu diria de modo nenhum, né? Mas sem a devida autorização. Primeiro, sem a devida autorização. E por que eu digo de modo nenhum? Porque as IAs, elas não deixam claro nos seus termos de uso o que elas farão com os dados. Pelo menos as IAs gratuitas que a gente viu, tá? Eu tenho uma assinatura do chat GPT. Lá está dizendo que eles não vão armazenar os dados. Show de bola. Cada caso é um caso e precisa ser analisado.